tarde. O que aconteceu foi que eu não achei justo que vocês talvez ficassem prejudicados pela nossa falta de interação, né? Então, eu conversei com a Amanda, e aí o professor Marcelo Pezzi gentilmente nos cedeu essa aula, para que a gente pudesse conversar sobre o tema do nosso conteúdo, e que então vocês pudessem ir para avaliação. Eu refiz o cronograma hoje de vocês, a nossa turma, se vocês olharem lá no Moodle, ela já está atualizada, esse primeiro estudo, e aí eu coloquei 20 horas para o estudo e alterei as datas, tá? E se vocês verem lá, eu coloquei a data da prova na sexta-feira que vem, tá? Porque achei mais justo que a gente possa fazer dessa forma. Amanhã, vocês terão tempo para realizar as atividades que eu vou colocar lá no ambiente para vocês treinarem para a prova, estudarem um pouquinho, verem que tipo de conteúdo, que tipo de questão pode cair. Aí vocês têm ao longo da semana para entrar em contato comigo, esclarecer essas dúvidas, e aí sexta-feira eu entendo que vocês tenham condições de fazer essa primeira avaliação parcial. Então, foi isso que aconteceu, peço desculpas a vocês, penso que daqui para frente a gente pode se encontrar mais, né? A gente tem aquele problema de conexão às sextas-feiras aqui ainda não melhorou, mas eu não posso deixá-los prejudicados por conta disso, né? Nem que eu faça mesmo as videoaulas e que eu roube outros espaços aí do professor Marcelo, que ele me disse que tem encontro 2 vezes na semana com vocês, né? Nem que eu faça uso de alguns momentos que ele não tenha planejamento síncrono, para a gente poder conversar. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza, entendo que o silêncio é um sinal de toque em frente, né? Gente, então assim, ó, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque o material que a gente vai trabalhar é justamente a apostila que vocês têm, tá? Que é isso mesmo, né, Thiago? A apostila que vocês têm para o estudo de vocês. Como vocês escutaram, né, eu até fui confirmar se aquela videoaula que eu fiz lá para explicar a disciplina estava ok, mas ela está ok, né, está lá no ambiente pelo menos. Mas lá eu falo para vocês a dificuldade da gente encontrar um material que seja específico para a gestão de contratos hospitalares, né? E eu falo para vocês também que a área mais robusta que a gente tem de gestão de contratos é a área da gestão dos contratos públicos. E que se você é um bom compreendedor, se você compreende bem a gestão dos contratos públicos, você vai entender o funcionamento de qualquer tipo de contrato, porque os contratos públicos, eles são mais complexos em sua natureza. Então, por isso a gente está trabalhando com esse material aqui, que é um livro-texto que foi desenvolvido no Programa Nacional de Administração Pública, e que tem o título de Gestão de Contratos Administrativos, né, que é do professor Daniel. Então, esse é o nosso material base, ele que a gente vai usar ao longo de todo o nosso curso, tá? A gente vai até março lá, utilizando esse material. E o que acontece é que eu dividi ele aqui para vocês em alguns capítulos, né? Para dar conta da carga horária que a gente tem, a gente vai montar os estudos. Cada estudo vai compreender um conjunto de capítulos desse livro-texto. Ao final, a gente vai ter percorrido todo o livro-texto na nossa disciplina, tá? Gente, a disciplina, vocês podem dizer, professora, esse livro-texto é grande, né? A disciplina tem só 40 horas, né? Então, o que a gente vai fazer é passar por alguns assuntos mais rapidamente, que são assuntos que não são tão relevantes para a administração de contratos em geral, e a gente vai focar também em exercícios, né, em exercícios que possam fazer com que a gente se experimente nesses conteúdos, inclusive porque a administração de contratos é uma disciplina que a gente vai aprender muito na prática, né, é a vivência, o aprendizado que a gente tem num contrato que vai nos levar a aperfeiçoar um próximo contrato, né. Existem muitos tipos de contratos, por exemplo, que ainda são de um formato desconhecido, né? Por exemplo, se a gente pensar que algum tempo atrás a gente não tinha, por exemplo, computadores, né? Que eles se tornaram populares lá em 1995, mas ok, depois se tornou popular a internet, né? As redes que não eram mais vinculadas ao telefone. Hoje a gente está com as redes de fibra ótica, mas o que a gente tem que pensar, né?
que, por exemplo, numa unidade hospitalar, numa empresa, a gente não tem só uma rede, porque se uma rede cai, a gente fica descoberto, né? Então, a gente tem mais de um serviço de rede. Mas veja que essas são todas situações que são relativamente novas para a gestão de contratos, se você comparar com a aquisição de um bem físico, né? Então, essas questões, esse processo evolutivo da complexidade dos serviços, também faz com que seja um desafio, traz um grau de dificuldade para a gestão de contratos. Então, por isso, eles são construídos, né? Por isso que a gente não tem um contrato para cada produto, né? Ah, e assim você faz os contratos. Não, você vai construir um contrato à medida da sua necessidade, à medida do objeto que você quer construir. Então, olha só, esse livro-texto, ele vai ter ao se não me engano, são 7, deixa eu ver aqui. São 7 capítulos, né? E nesse primeiro estudo, vocês foram solicitados a fazer o estudo dos 3 primeiros, né? O capítulo 1, que na verdade é uma introdução ao estudo da gestão dos contratos, o planejamento da contratação e o contrato administrativo em si, que fala das cláusulas necessárias, das alterações, né? O cerne mesmo desse estudo é o capítulo 3, né? Porque é lá no capítulo 3 que a gente vai aprender a ler um contrato, a interpretar um contrato, a saber por que as coisas estão ali, né? O capítulo 4, ele vai fazer uma abordagem sobre a fiscalização. Por quê? Porque os contratos, eles precisam ser fiscalizados, né? Para que a gente chegue no final, na vigência final, e a gente saiba se foram entregues, se não foram entregues, as promessas compactadas. Então, como que acontece esse processo de fiscalização? Lá no capítulo 5, a gente vai falar da responsabilização do servidor público, porque, né, como eu falei para vocês, esse material aqui, ele é um material da administração pública, mas eu entendo que quando vocês forem sair desse curso Gestores Hospitalares, vocês também podem vir a ocupar vagas na administração pública, né? Então, a gente vai também dar uma passada por esse capítulo que fala sobre a responsabilização do servidor público. A gente vai falar sobre extinção do contrato e aplicação das sanções administrativas, né? São questões que a gente vai ver ao longo desse estudo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, eu só peço que não levante a mãozinha, pode chamar mesmo, abre o microfone e chama, porque com a apresentação aberta eu não consigo ver, tá? Os pedidos de mão, as mãozinhas levantadas ali. Então, assim, gente, para começarmos a falar sobre a gestão de contratos, né, é sempre importante a gente pensar assim, que todos os acordos que a gente faz, a gente vive fazendo contratos, né? E hoje até tem várias terminologias, né? Se você vê que o professor fala lá no início do ano, quando ele apresenta um plano de ensino, ele vai falar sobre os contratos pedagógicos, né? Se você já fez, se você faz terapia, você vai ver que a terapeuta no começo fala, esse é o nosso contrato terapêutico, né? Quando ela fala do sigilo, tudo. Você, quando contrata um serviço de rede, você está fazendo um contrato, né? Quando você compra um celular, você assina um contrato. Se você aluga um apartamento, se você compra um apartamento, uma casa, enfim, o que quer que seja, você está assinando um contrato. Quando você se matricula no IFSC, você assina um contrato, né? Então, em todo momento, eu compreendo que, assim como vocês também estão vivenciando um contrato. Mas quando que a gente se dá conta, né? Quando a gente tem algum problema. Por quê? Porque se você assinou um determinado contrato de internet lá na sua casa, né? Assim como eu, por exemplo, que daqui a pouco se depara com um serviço que não está lhe atendendo de forma satisfatória, você vai ter o ímpeto de romper com esse serviço, né? Você vai dizer, não quero mais, vou buscar outra internet. E aí você vai pedir o desligamento e eles vão falar do contrato, das regras do contrato. E aí você se dá conta que existe um contrato por trás, né? Então é assim normalmente que a gente lembra do contrato, quando a gente tem algum problema, alguma situação, problema a administrar, né? Então, o contrato, gente, ele é de fato esse instrumento que vem trazer segurança para as partes. Por quê? Porque se está em contrato, precisa ser cumprido aquilo que foi determinado em suas cláusulas.
tanto pela parte de quem está ofertando o objeto contratado, quanto pela parte de quem está contratando o objeto contratado, né? Então, essas duas partes se asseguram nesse instrumento que é o contrato. Ah, prof, mas, por exemplo, eu vivenciei uma situação de algo que não está em contrato. O que não está em contrato, ele precisa ser definido via bom senso. Se o bom senso não é alcançado, aí a gente tem as vias judiciais para recorrer, né? Mas um bom contrato, ele abrange e dá margem à resolução de todos os problemas que possam vir a existir naquela relação entre contratado e contratante. Esse é o arcabouço inicial do estudo de gestão de contratos. Então, se eu perguntar para vocês o que é um contrato, ele é uma garantia de que o que vocês contrataram, de fato, vai ser entregue, né, o serviço vai ser prestado, e que a situação, ela vai ser justa para as duas partes. Por que eu estou falando isso de justiça? Porque mais para frente a gente vai ver que existe um aspecto que se chama equilíbrio econômico-financeiro do projeto. E esse equilíbrio econômico-financeiro do projeto, ele pode alterar as condições contratuais, tá? Em algumas situações. Por exemplo, já vou adiantar o assunto aqui, mas, por exemplo, quando vocês, por exemplo, fazem um contrato que ele é regido em dólar, né? Ele é remunerado em dólar. E aí, lá pelas tantas, a gente vivencia toda essa dificuldade, por exemplo, que estamos passando, né, que a pandemia nos trouxe, que foi a escassez de recursos, e por conta da escassez de recursos, o aumento dos preços, né. Nós, mundialmente, nos modulamos ao dólar. Então, se o dólar sobe, toda a economia tem impacto, né? A economia brasileira e a economia de diversos outros países são impactados com essa alta do dólar. E se, por exemplo, você fez um contrato lá no ano passado com um dólar a R$4, a R$4,50, e hoje, por conta de uma situação econômica motivada por uma pandemia, você tem esse mesmo dólar valendo a quase R$6, você tem um possível desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato. Então, isso pode ser questionado, pode ser levantado e pode justificar uma alteração contratual, por exemplo, um distrato sem penalidades, né? Ou seja, eu comprei algo que vinha de fora, e essa compra era mensal, e de repente o fornecedor não tem mais como garantir a compra desse produto lá fora, porque o preço que eu paguei para ele não paga o produto. Então, pode acontecer. Então, esse distrato, em razão do equilíbrio econômico-financeiro, ele pode acontecer, né, lá no contrato. Mas o que é importante? Que você deixe essa cláusula em aberto, porque se você deixa essa cláusula, se você cita essa cláusula, você está justificando a possibilidade de sentar de novo, de botar as partes interessadas em mesa e fazer uma nova negociação, né? Gente, alguma coisa com relação a essa parte introdutória? Não? Não, professora, tranquilo. Então, tá, então vamos seguir. Esse segundo capítulo, ele fala do planejamento da contratação. Olha só, eu não conheço a experiência profissional de vocês, mas para quem já trabalhou em empresa do nível do porte médio para cima, deve ter se deparado com a figura do setor de gestão de contratos. Ou então a pessoa responsável por fazer contratos, né? As organizações, por exemplo, um hospital, uma unidade hospitalar, é comum ter um gestor de contratos, né? Ou uma área, normalmente está submetida à diretoria administrativa, e tem alguém lá que faz a gestão de contratos. Embora tenha essa pessoa, embora tenha esse profissional dentro das organizações, é importante a gente refletir que não é essa pessoa quem contrata os serviços, ou quem tem a necessidade de contratar os serviços. Ele é um prestador, né? Ele é uma pessoa que está ali para te assessorar numa negociação. Entretanto, não é ele que tem a demanda. E por isso que a gente diz que o planejamento da contratação, ela é muito importante.
Vamos pensar numa situação lá de um determinado hospital, né? Então, os hospitais agora se viram numa situação muito particular de necessidade de aquisição de equipamentos que antes não precisavam em igual demanda. Por exemplo, os respiradores, né? E a gente sabe todo o rolo que deu aqui no nosso estado essa aquisição dos respiradores, né? Toda a dificuldade de contrato, toda a dificuldade de justificar o contrato. Por quê? Porque houve erro lá no planejamento da contratação, né? Algumas etapas foram atropeladas para dar conta da emergência do caso. Mas o planejamento, de toda forma, ele é algo muito importante. Por quê? Porque a área que necessita de um determinado objeto, que necessita de um determinado serviço, ela vai demandar ao setor de contratos o acordo, a realização de um acordo para adquirir aquilo que ela precisa. Então, na prática, o setor de UTI lá de um hospital disse que precisa de respiradores. Ele vai fazer essa demanda lá para a diretoria administrativa. A diretoria administrativa vai cotar os respiradores, vai verificar os fornecedores que têm o equipamento disponível, preço. Vai se decidir por qual? Claro, se for administração pública, vai ter uma série de trâmites ali licitatórios, né? Se não, se for privado, ela vai escolher, né? Qual daquelas fornecedores melhor pode atender essa demanda. Ela vai passar o resultado dessa negociação para o fornecedor, vai dizer, olha, nós vamos firmar contigo um contrato, o meu gerente de contrato vai te procurar. Aí o gerente de contrato, o gestor de contratos, o analista de contratos, seja lá qual for o nome que esse profissional tenha, vai entrar em contato com a empresa e vai fazer o acordo, vai fazer o contrato. Prof, é um contrato que ele faz a cada vez? Não, normalmente essas empresas que fornecem produtos ou serviços, ou os próprios contratantes, eles têm modelos pré-definidos, né? Eles têm modelos pré-determinados, mas aí você ajusta para a necessidade daquele acordo contratual, tá? Então, assim, eu quero comprar um respirador. Normalmente a empresa que vende respirador, ela vai ter lá, o contrato que a gente tem é esse daqui, que a gente faz é esse daqui. Aí eu vou lá, leio o contrato e me sinto descoberta na cláusula de data de vigência, ou na cláusula de entrega, ou eu percebi que não tem data de entrega programada. Então, eu penso, olha, só que eu preciso postar nesse projeto uma data para entrega desses respiradores. E aí você faz essa alteração contratual. Então, veja que o planejamento da contratação, ele é muito anterior ao momento em que você firma o acordo. O acordo, o papel, o contrato em si, ele é um espelho daquilo que você planejou, daquilo que você necessitou antes. E todas essas demandas, todas essas necessidades, elas precisam estar muito bem planejadas, muito bem delineadas, para que o contrato seja efetivo. Porque se você não tem certeza da especificação do equipamento, ou da especificação do serviço, se você não tem certeza sobre a data de recebimento, o contrato vai ser muito aberto e genérico, muito aberto para possíveis problemas, para possíveis desacordos a existir depois. Então, esse é o momento que você faz esse planejamento de contrato aqui. Aqui, esse material, ele fala um pouquinho sobre os princípios fundamentais da administração, do direito administrativo, que é um momento que a gente não precisa se preocupar muito, porque ele vai falar lá na frente sobre a necessidade, sobre a estratégia de suprimentos, né? Que é a estratégia de compras. Então, aqui, essa parte do texto é importante que vocês leiam para que vocês entendam como acontece lá no ambiente público. Mas ele está tentando, ele vai discorrer de modo a sensibilizá-los para isso que eu estou falando para vocês, né? Essa necessidade de você planejar muito precisamente o que você quer daquele contrato para poder, para que ele como é que chama a palavra para que ele seja celebrado da melhor forma possível, né? Gente, vamos entrar no capítulo 3. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Estou seguindo, tá? Qualquer coisa me interrompam. Estou à disposição aqui.
Gente, quando nós vamos falar sobre o contrato administrativo, a gente está falando dessa manifestação recíproca de vontades, né? Então, ó, eu tenho uma necessidade, eu planejei, eu fiz um planejamento de contratação para atender uma determinada necessidade em um determinado período de tempo. Então, eu vou celebrar isso em forma de contrato. Quando eu celebro isso em forma de contrato, eu tenho as partes acordando que é interessante dos dois lados a gente firmar aquele acordo. Na administração pública, esse rito, ele é celebrado à luz da Lei 8666, que é lá de 1993. A Lei 8666 é a lei de licitações e contratos públicos, né? Então, é ela que vai balizar, vai dizer quais são as possibilidades, quando você pode comprar, quais são as regras para que isso aconteça, se vai ser por meio de uma licitação, se vai ser por meio de uma compra direta, de um levantamento de preços, de um pregão, enfim, existem diversas modalidades de compra na administração pública, e todas elas estão amparadas pela Lei 8666, que é a lei que vai reger esse tipo de contrato, né? Mas na administração pública, embora a gente não tenha necessidade de aplicação da Lei 8666, mas preste atenção, né? Até aqui, quando eu digo isso para vocês, ó, por exemplo, você trabalha num hospital público, então, no seu dia a dia, no hospital privado, desculpa, no seu dia a dia, você não precisa celebrar os seus acordos conforme uma administração pública faz. Entretanto, quando você firma alguma parceria, algum acordo com a administração pública, você está naturalmente, como é que eu posso dizer? Abaixo, sob proteção dessa Lei 8666. Então, o seu contrato vai ter que ser celebrado à luz do que diz essa regra, né? Então, lá no hospital a gente também atende público, né? Demandas do SUS. Então, ok, então você também tem um contrato público, né? E esse contrato, ele vai ter que seguir as regras da Lei 8666. Bom, então aqui, gente, ó, o que é importante dizer? Deixa eu ir lá para uma parte que é bem importante. Essa parte aqui, gente, ó, é a parte mais importante desse conteúdo do capítulo 3, tá? São as cláusulas necessárias para a celebração de um contrato. Ele tá, se você procurar isso lá na Lei 8666, ele tá no artigo 55, tá? E é como eu falei para vocês, lá na sua rotina de administração privada, você pode se dar o luxo de excluir uma ou outra cláusula, mas lembrando que existe todo um estudo por trás da administração de contratos públicos que visam garantir a legitimidade daquele acordo, né? Então, quanto mais a gente se aproximar das regras ditas por esse artigo 55, mais seguros nós podemos estar com relação aos contratos públicos. E esse artigo, ele diz o seguinte: são cláusulas necessárias em todo contrato que se estabeleçam. O objetivo e seus elementos característicos. Então, qual que é o objetivo desse contrato? O objetivo, e assim, gente, é pontual, tá? Não é um discurso aqui, a descrição. Então, desculpa, o objeto, né? Então, o que eu estou comprando? Contrato celebrado para aquisição de 1.000 respiradores. Contrato assinado para aquisição de internet banda larga. Contrato para o serviço, para contratação de serviço de internet fibra ótica. Contrato para aquisição de itens de higiene, limpeza e higiene. Aqui, a gente tem que pensar que precisa ser algo objetivo, porque quanto mais amplo isso for, mais discutível o objeto é. Então, a gente precisa ser bastante específico. Mas precisamos ter um cuidado muito grande, principalmente quando a gente fala da administração pública. Por quê? Porque a administração pública não pode preferir uma marca a outra, né? Então, você não pode colocar lá, por exemplo, aquisição de um iMac. iMac não, né? De um Mac, de um iPhone, enfim. Você não pode especificar a marca.
você tem que especificar o seu objeto, né? Então, aquisição de um aparelho celular com tanto de memória, com tanto de velocidade, e assim sucessivamente, tá? Em algumas situações, isso vai direcionar para a marca que você quer, em algumas situações, mas você tem que tomar muito cuidado, porque se você levar a uma determinada marca, mas o teu concorrente, ou o concorrente daquela marca, conseguir provar que o aparelho dele tem a mesma condição de satisfazer a tua necessidade, esse contrato pode ser impugnado, né? Então, a gente tem que ter na administração pública bastante cuidado com isso. Então, a gente precisa ter uma cláusula que fala do objeto e seus elementos característicos, né? Então, é uma geladeira de 420 litros, são agulhas do tamanho tal, são determinados tipos de faca e assim por diante. O regime de execução, a forma de fornecimento, né? Como que isso vai ser fornecido? Vai ser fornecido todo mês, vai ser fornecido de uma vez só, vai ser, por exemplo, o serviço de internet é um serviço mensal, mas o fornecimento de respirador de ar não, talvez seja entregue em 3 parcelas, né? Aqui a gente precisa prever a forma como essa execução vai se dar, ou vai vir tudo de uma vez. Por exemplo, se você contrata, acontece bastante na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem contratos de merenda, por exemplo, né? Mas adianta a gente pensar que ela vai fazer um contrato de merenda e vai receber tudo de uma vez? Não, né? Os produtos são perecíveis. Então, a gente tem que deixar isso claro lá no contrato. Como que a gente vai executar a entrega desse produto ou a entrega desse serviço? E isso cabe aqui no regime de execução, na forma de fornecimento. A gente também vai falar dos preços, das condições de pagamento, os critérios, database, periodicidade de reajuste dos preços, atualização monetária e assim vai. Por quê? Porque aqui precisa ficar muito claro para quem vai receber, como que ele vai receber, quais são os direitos dele com relação a reajustes, por exemplo, quando você tem um contrato de aluguel, né, um contrato a longo prazo, como que vão se dar as condições de pagamento, mas também para quem está contratando, para quem é o contratado e para quem é o contratante, saber de que forma que ele vai ter que executar aquilo, né, executar aquela condição. Então, isso a gente vai colocar nesse item aqui. Então, vejam, gente, quando vocês vão assinar um contrato lá de locação, né, o valor do contrato é de R$ 1.500, tá, mas R$ 1.500 como? Mensais? E eles vão ser reajustados? Vão. Qual que é a data base? Qual que é o índice de reajuste, né? Isso tudo vai estar especificado aqui nisso que a gente está chamando de cláusula 3. Vejam que até agora, embora a gente esteja apresentando o artigo 55, a gente está falando de coisas que vão estar em qualquer contrato, né? Que se não estiverem, vão sim nos trazer bastante problema e bastante dor de cabeça. O item 4 fala assim dos prazos de início de etapa de execução, conclusão, entrega, observação, recebimento definitivo, conforme o caso. Claro que cada tipo de contrato, né, cada tipo de contrato de aquisição ou de serviço contratado, vai ter uma forma de execução, né? Vamos pensar que a entrega de um prédio é diferente da entrega de um papel higiênico, né? Ele vai se dar em condições diferentes. Mas, independente disso, a gente tem que ter alocado no contrato qual que é esse prazo, quando que eu espero receber. Se for um contrato de obra, ainda mais, né, gente? Porque é muito comum ter problemas nesse tipo de contratação. Então, assim, eu espero a etapa tal até tal data, etapa tal até outra data, conclusão final até o período tal. Então, é um item que vai falar exatamente sobre os prazos de execução, né, de entrega do serviço. A gente tem ainda um outro item aqui, que fala sobre o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação de classificação funcional programática e da categoria econômica. Esse item, ele é muito característico da administração pública. Por quê? Porque a administração pública, ela tem dotação orçamentária. E quando acontece essa dotação orçamentária, eu digo, por exemplo, que a Secretaria de Saúde tem disponível um orçamento de tanto. E lá dentro da Secretaria da Saúde, eu tenho para a área de epidemiologia tanto. Gente, quem está pagando essa conta desse contrato? É o Departamento de Epidemiologia. Então, eu vou colocar aqui que o crédito vai ocorrerá, o crédito que vai acontecer, essa despesa vai vir desse departamento, do Departamento de Epidemiologia. Prof, isso não é característico da administração privada? Depende, tá, gente? Porque empresas muito grandes, muito complexas, elas também têm dotações orçamentárias. E isso pode acontecer aqui também.
Pode ou não, porque ela pode administrar isso financeiramente, conforme o caso, ou ela pode requerer isso em contrato, tá? Mas é importante dizer, para o público isso precisa constar. Na administração privada é um critério, que pode ou não ser utilizado. Depois, lá no item 6, a gente tem as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas. Então, veja que o próprio artigo aqui deixa em aberto a necessidade ou não de se exigir uma segurança, né? Mas, gente, o que é segurança? É aquilo que a gente faz quando a gente toma um empréstimo, por exemplo, né? Asseguro que a não entrega, a não execução acarretará em, né? E aí a gente fala da garantia que está sendo ofertada. No item 7, a gente vai falar sobre os direitos e as responsabilidades da parte, as penalidades cabíveis e os valores das multas. Então, olha só, o que é um direito, né? O direito é aquilo que eu posso cobrar pelo aquele acordo que eu fiz. Então, é um direito que tanto o contratante quanto o contratado vai ter. O contratante de adquirir o serviço ou adquirir o objeto, o produto, e o contratado de receber por aquilo que está sendo ofertado, né? Então, como que se escreve os direitos dessas duas partes? Qual que é a responsabilidade de cada uma? Por exemplo, é responsabilidade do contratado reportar ao contratante qualquer dificuldade de prazo, enfim, qualquer não atendimento de especificação, né? São responsabilidades das partes. Quais são as penalidades cabíveis, por exemplo, se eu não fizer a entrega no prazo que eu preciso, né? Ou se eu entregar um objeto diferente daquilo que foi especificado. E se precisar ter uma multa por não atendimento, por prorrogação de prazo, que multa é essa? Como que ela é calculada? São itens que vão estar aqui também como cláusulas. Os casos de rescisão, em que condição eu rescindo o contrato, com penalidade ou sem penalidade, né? Em que momento que o contrato passa a deixar de ter sentido. A gente vai falar também lá no 9º item, o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa, previsto no artigo 77 desta lei. Então, esse é um artigo bem específico para a administração pública, gente. E o que é importante dizer, tá? Para quem já leu aí em algum momento, ou já teve contato com o estudo da administração pública, sabe que a administração, ela tem soberania, né, sobre os outros interesses. E a administração visa o coletivo. Então, em muitas situações, né, de não acordo, prevalece a soberania da administração. Então, prevalece o objetivo, o direito da administração. Então, esse artigo aqui, ele fala justamente sobre isso, né, sobre o reconhecimento dos direitos da administração enquanto entidade pública. O item 10 fala das condições de importação, data e taxa de câmbio para conversão, quando for o caso, né? Porque a importação é esse exemplo que eu falei para vocês lá no começo. A importação é algo que oscila, né? Oscila muito, então é importante a gente fechar bem aqui essa cláusula de conversão, de taxas de importação. E ainda ela é passível, né, de uma revisão, quando a gente fala lá do equilíbrio econômico-financeiro do projeto. No item 11, a gente fala sobre a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que dispensou ou inexigiu, né, mas aqui também um item específico para a administração pública, né, e como que isso acontece, eu celebrei um contrato que foi oriundo de um processo licitatório, então é isso que você vai colocar aqui, qual foi o edital, né, qual foi a data desse edital, qual é o número desse edital, para que qualquer cidadão que queira levantar ou averiguar aquele contrato, aquela compra, possa vincular ou relacionar ao edital que ele estava vinculado, né, a licitação que ele estava vinculado. No item 12, a gente fala da legislação aplicável à execução do contrato, e especialmente aos casos omissos, né, então se existe alguma legislação. No item 13, a gente fala da obrigação do contratado. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Não? Alguém queria falar alguma coisa, gente? Escutei um barulho aqui. Não? Tá, só lembrando que eu não consigo... uma pergunta, professora, no chat, se a senhora puder dar uma olhada. Ah, tá. Deixa eu olhar ali. Mas, por exemplo, daria para a gente fazer 66...
Só um pouquinho, tá? Segura um pouquinho, por favor. Ashley, minha querida, eu vou falar para você assim, essa interpretação sua, ela está carregada de um julgamento. Eu não estou julgando você por isso, tá, Ashley? Por conta de todas as situações que você falou. Lembra que eu falei lá no começo da aula que a gente lembra que existe um contrato quando ele dá errado, né? E aí, se ele dá errado, a gente acaba falando mal, né? Então, é por isso que a gente relaciona a licitação a algo que não é legal, algo que é ruim. Mas veja bem, a licitação, ela é uma modalidade de compra, de aquisição, ela não é nenhuma modalidade, tá? Ela é a forma como nós chamamos as compras públicas, né? Então, tudo que uma administração pública compra, ela compra submetida a essa lei 8666 de licitações e contratos. A lei, gente, ela vem nos proteger, nos proteger enquanto coletivo, né, enquanto administração pública. Então, ela vem proteger os direitos do coletivo, que é representado pelo administrador público. O que acontece, né, por exemplo, aí a gente ampliando a nossa discussão para uma visão mais crítica, né, existe todo esqueci o nome, gente, isso que está acontecendo aí com Lula, com os presidentes todos aí. Improbidade administrativa. Mas não quero falar da improbidade administrativa, eu quero falar Enfim, existe toda uma história aí por trás de que esses governantes, eles recebem dinheiro, né, eles são favorecidos por dar ou por favorecer algumas empresas em determinados contratos. Então, o que acontece? Um determinado agente da administração pública, ele vai escrever um edital, e nesse edital, ele vai direcionar para um determinado produto ou serviço de uma empresa exclusiva. Então, aquilo que eu falei para vocês, assim, eu não posso dizer que eu quero comprar iPhone, eu tenho que dizer que eu quero comprar um celular. Lá na minha especificação, eu posso direcionar para as características do iPhone. Entretanto, se algum concorrente vir e dizer, olha, eu te entrego a mesma coisa, só que não é da Apple, eu tenho que aceitar. E o que acontece, muitas vezes, é que na administração pública, um determinado ente administrativo, a prefeitura, por exemplo, ela vai lá e abre um edital para compras de... Eu esqueci agora, mas é que eu sou de Imbituba, não sei se vocês conhecem, eu não sou de Imbituba, mas eu criei em Imbituba, e aconteceu um problema bem específico lá em Imbituba, que eles compraram máscaras, essas máscaras que a gente está usando, né, compraram um determinado volume de máscaras para encarar a situação de pandemia. E o que aconteceu? Eles compraram em excesso, e esse excesso eles tentaram negociar, né, no mercado paralelo. E foram presos, foram pegos, foram descobertos, foram presos e assim por diante. Mas veja que existiu alguém que lançou um edital de compra de máscaras. Essa pessoa, ela identificou uma demanda junto com algo responsável, uma demanda, um volume, uma quantidade e assim por diante. E ela também recolheu com esse órgão demandante a especificação daquele produto. E lançam um edital. Todas as pessoas que têm aquele produto para vender, elas podem se candidatar. E quem vai ganhar? Aquele que oferecer o menor preço, desculpa. Existe uma outra modalidade de licitação que ela faz técnica e preço, mas é muito difícil de ser utilizada porque é muito difícil você justificar a técnica. Então, assim, se sugere que sempre que possível você vai pelo preço, porque ele é menos passível de interpretação. Então, vamos lá. Eu fiz um edital para comprar lá no meu hospital máscara de proteção. Aparecem vários interessados, vários fornecedores interessados. Eles apresentam seus preços, eu compro daquele que apresentou o menor preço, porém com a especificação que eu abordei, a especificação que eu pedi. O que acontece na administração pública, às vezes, que é onde a gente faz essa vinculação com algo errado, com algo que é para favorecer grandes empresários, é que a administração lança editais
tão direcionados, né, ou editais tão inaplicáveis para outras empresas, que só aquele fornecedor vai fornecer. Ou então ele vai fornecer por um preço que a administração pública vai entender como mais barata. Entretanto, ele vai pedir aditamentos. O que significa isso? Acabei o projeto. Só que eu não consegui concluir. Acabei o contrato, acabou o prazo do projeto, só que eu não consegui concluir. Eu volto para a mesa e negocio mais um período e mais uma remuneração. Eu estou aditivando, né? Eu estou aumentando o prazo, aumentando as condições daquele contrato. E aí eu ganho mais dinheiro, né, mais do que aquilo que estava acordado inicialmente em edital. Então, é isso que eu gostaria de dizer que não acontece comumente, né, mas eu, infelizmente, ainda não posso falar disso, que não acontece comumente, mas é isso que acontece em algumas situações e que vem favorecer grandes empresas, né. Então, é o caso da Odebrecht, por exemplo, né, o que a Odebrecht... Por que o Odebrecht está tão em voga, né? Ou esteve tão em voga, mas ainda está, enfim, ninguém se descobriu nada, né? Que ela era contratada para obras governamentais e que para ela ser contratada, os editais eram direcionados, e então, esse edital, ela remunerava aqueles que haviam beneficiado os seus contratos, né? Então... Ó, se você conseguir colocar lá na sua empresa o meu serviço, depois eu te dou uma cachaça, eu te dou uma cesta básica, ou eu te dou milhões, né? Mas, Ashley, é isso que acontece, tá? Tá relacionado ao nosso assunto? Tá relacionado ao nosso assunto, né? Com uma particularidade daquilo que não deve acontecer, né, como algo que não deve acontecer, que não deve ser executado lá na administração pública. Tá? Legal, Ashley, legal, é importante a gente trazer coisas de fora, assim, para a gente compreender o que a gente ouve com o que a gente está estudando, né, porque se a gente não conseguir fazer essa correlação que você fez, eu estou falando sozinho aqui, né. Então, vamos lá, ó. A gente fala lá no item 13, então, da obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação, ou seja, não é porque eu ganhei que eu vou deixar de entregar em quantidade, em qualidade, e assim por diante. Isso também é algo que acontece lá nesses polos, sabe, nessas Odebrechts da vida. Você diz que vai tapar o buraco com um determinado material e depois você entrega outro, e aí a gente fica com as ruas esburacadas, e assim por diante, né? Então, é o item que acontece também. Gente, então, assim, prof, como é que é um contrato? Qual é a estrutura de um contrato? É essa estrutura, né? Então, você vai começar lá falando do objeto, do regime de execução, do preço, dos prazos. Quanto mais próximo disso está um contrato que você vai assinar, um contrato que você vai firmar com alguém, mais completo a gente entende que esse contrato está. Prof, pode excluir alguns itens? Claro, né? É aquilo que a gente está falando. A gente pode, sim, excluir alguns itens que não dizem respeito àquela realidade. Se você for administração privada, né? Se você for administração pública, você precisa, sim, seguir o que diz a Lei de Licitações e Contratos, que é 8666. Posso incluir, eu falei excluir antes, né? Eu posso incluir... Pode. Tudo que vem para contribuir com o fiel cumprimento do contrato pode ser incluído, tá? Inclusive na administração pública. Incluir artigo você sempre pode. Mas você tem que ter bastante cuidado, tá? Quando a gente fala em incluir artigo, a gente nunca pode prejudicar o outro nesse artigo, nem a administração pública. Você pode dizer lá que numa situação atípica, numa situação normal, numa situação de calamidade, predomina a vontade da administração pública. Ok, numa situação especial. Agora, em qualquer momento, em qualquer situação, prevaleceu o interesse de um sobre o outro, não pode, tá? Isso é importante. Você pode incluir itens, mas você não pode fazer esse tipo de observação. E aí, aqui ao longo, o material vai discutindo muitas dessas cláusulas na administração pública, né? E assim, eu peço que vocês leiam, tá? Gente, leiam tudo isso, para que vocês compreendam essa situação mais complexa.
Aqui a gente fala também da questão das penalidades, ó, do grau da penalidade, né? Que vocês podem pensar, mas quando a gente coloca lá as penalidades, mas é tipo só uma penalidade extrema, não. Você pode, e esse aqui é um exemplo, tá? Não é que seja assim para todo mundo, é simplesmente um exemplo. Você pode graduar determinadas infrações. Então, você pode dizer, ó, se deixar de cumprir isso, o grau da infração é tanto. Para esse grau, ok, a gente não faz nada. Ah, mas para aquele grau lá, que é um grau de recorrência, por exemplo, vai ter uma penalidade financeira, ou vai ter uma penalidade contratual, de tempo, enfim. Você pode estipular esse tipo de ação para falar das penalidades impostas, tá? Das infrações e tudo mais. Aqui só um exemplo também, né, da correspondência. Então, se você cometeu uma penalidade lá, uma infração de grau 1, você tem 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, né, em que você deixa de receber, né? Se você é o contratante, você deixou de entregar, então você deixa de receber esse valor no seu contrato, né? E assim por diante. Gente, alguma dúvida? Tem dúvidas? Eu falo muito rápido. Não, eu gosto assim, geralmente quando o professor fala muito devagar, eu deixo para assistir a aula depois de gravar, que daí eu acelero para um pouquinho. Tá certo, tá certo. E quando a gente se acostuma com essa técnica aí de acelerar, também é bem difícil a gente se acostumar a uma aula normal, né? Porque a gente quer dar um acelera aí. Gente, olha só. Né, Ashley? Então, assim, gente, ó. O que tem de importante nessa primeira parte do material que vocês precisam compreender é isso. Vejam que, embora vocês tenham muitas páginas lá, o conteúdo não é tão complexo, né? Que talvez seja algo novo para vocês, né? Algo que vocês não trabalharam, algo que vocês não vivenciaram. Mas eu tenho certeza que quando vocês levarem isso para a realidade de vocês, para o cotidiano de vocês vão lembrar de algum contrato que vocês fizeram, de algo que vocês assinaram, que talvez vocês não se deram conta que era um contrato, mas que quando deu problema vocês tiveram que administrar. Enfim, e são essas preocupações que a gente leva para o ambiente hospitalar, para o ambiente das organizações, e a gente tenta minimizar a possibilidade de aparecer esses problemas. Bom, amanhã vocês vão ter lá a aula de vocês, o horário da aula, para resolver questões, tá? Um questionário de perguntas e respostas que vai estar aqui no Moodle para vocês. Então, vocês vão acessar, deixa eu mostrar para vocês aonde que vai estar. Ó, vocês vão lá no curso de vocês, Gestão de Contratos em Saúde. E aqui, ó, Gestão de Contratos em Saúde, vocês vão direto para o estudo 1. Deixa só ele carregar aqui. Olha só. Ó, aqui a gente já está no estudo 1, né? Então, vocês vão vir aqui, ó, atividade de aprendizagem, vai estar, realize a atividade 1. É aqui que vocês vão entrar. Então, aqui vai ser um treino para que vocês se experimentem com relação ao que pode aparecer na prova. Mas o que é importante, gente, ó? Que vocês entendam por que é importante ter gestão de contratos. Que vocês entendam o que é um planejamento de contrato. Que vocês entendam que itens que podem conter num contrato. Eu fiz na última avaliação que eu fiz sobre gestão de contratos, por exemplo, eu dei um contrato para os alunos e pedi para eles verificarem a estrutura, né, se a estrutura de contrato estava adequada. E aí, por exemplo, eles não tinham um item de vigência, então eles precisavam dizer, ó, esse daqui é um item importante para o contrato, né? Faltou o item de vigência, ou eu fui lá e não coloquei o nome do contratado, né, o nome do contratado. Então, era importante que tivesse o nome do contratado. Então, é importante que vocês façam esse tipo de crítica, tá? Que vocês consigam olhar um contrato e entender se esse contrato tá legal ou não tá legal. Se esse contrato ele tende a dar problema ou não tende a dar problema. E para isso, a leitura desses 3 capítulos, ela basta para que vocês venham para a avaliação de uma forma muito tranquila, muito segura. Certo? Mais alguma dúvida que queiram compartilhar? Não? Certo, professora, tudo tranquilo. Foi bom esse encontro aí, deu para esclarecer um pouco a matéria.
da disciplina. Ah, que ótimo. Beleza, Elisângela. Olha só, eu me comprometo com vocês a gente fazer sempre isso, tá? Eu acho que é legal também quando a gente passa pela apostila, porque aí vocês conseguem perceber quais os aspectos da apostila que vocês precisam dar bastante atenção, né? Porque, em princípio, é um conjunto de páginas, mas quais dessas páginas são, de fato, relevantes para a compreensão do meu conteúdo, né? Então, a gente vai fazer sempre que possível esse encontro para a gente passar pelos conteúdos. Então, amanhã eu vou disponibilizar a atividade para vocês, a atividade vai estar aberta, vocês precisam realizá-la. Tendo dificuldades, ficando em dúvida de alguma questão, vocês me procurem, a gente conversa sobre, esclarece. Caso não tenha nenhuma dúvida, ou caso não chegue nada, de qualquer forma, na sexta-feira que vem, vocês vão fazer a avaliação também. A avaliação também vai estar aqui, tá? Nesse mesmo item, atividade de aprendizagem e avaliação, vai ter aqui, ó, avaliação parcial 1. É aqui que vocês vão encontrar a avaliação que vocês vão fazer, tá? Ela vai ser via Moodle, e aí vai ficar aberta só durante o período da aula. Dandi, olha só. O que eu tenho feito com os alunos, tá? Eu tenho ampliado um pouquinho o tempo, porque eu sei que tem, por exemplo, a situação de alguns alunos que se inscreveram na disciplina tarde, mas que conseguiram um emprego, que, enfim, que tem dificuldade de acesso em um período do dia. Então, eu vou fazer o seguinte, Dandi, eu vou abrir às 15h30, que é o horário da nossa aula, e eu vou deixar aberta até às 11h59. Porque daí, quem tem possibilidade de fazer no período da tarde já faz, mas quem tem dificuldade e consegue fazer no período da noite, tem ainda esse tempo para fazer. Só peço para vocês que vocês se atentem, eu acho que vocês já usam o Moodle com o professor Marcelo, né? Mas que vocês se atentem para o seguinte fato: quando você, por mais que a atividade esteja aberta ali durante 8 horas, por exemplo, 10 horas, é importante que vocês se atentem que uma vez que vocês abrem a prova, vocês precisam realizá-la em até 2 horas, tá? Então, abrir a prova às 3h30 da tarde, até às 5h30 você precisa cumprir. Abrir a prova às 10h30 da noite, ela vai fechar às 11h59, tá? Então, vocês têm esse tempo para administrar, mas às 11h59 ela encerra, mesmo que você tenha aberto ela às 11h58, e uma vez que vocês abriram ela antes, em 2 horas vocês precisam encerrar. Tá bem, gente? Foi um prazer aqui estar com vocês, conhecer vocês melhor. Qualquer coisa me chamem, gritem, viu, Amanda? Façam uso dos direitos de vocês, me acionem, que a gente está aqui para construir esse semestre junto, que seja um semestre bem gostoso, menos traumático do que foi o anterior, né, para todos nós. E é isso, e vamos conversando, tá bom? Então, tá bem, gente. Um beijo grande para vocês. Eu vou ficar com a câmera aberta, com o Moodle aberto aqui mais um tempinho. Se alguém quiser ficar para esclarecer alguma coisa, fique à vontade. Os demais estão dispensados. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu vou te passar um também, que eu acho bem interessante, é um lançamento nosso, tá? É um master à base de cobre. Ele pode ter contato com alimento, ele é considerado um micronutriente, ele não altera nada a coloração, a prata, ela mexe um pouquinho, tá? Na coloração, a prata, ela mexe um pouquinho na coloração, e aí, se for simpático, vai ficar ajustando a forma